Como avaliar os professores do seu filho? Você acha que nessa escola que você matriculou ele, os professores são bons? Fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode avaliar a qualidade dos professores do seu filho. Eu sou Andréia Ramal, doutora em Educação, e peço que você curta e acompanhe a gente até o final. Olha, já vi muita gente falando, nossa, esse professor é maravilhoso, olha aqui, o caderno do meu filho está todo cheio de anotações e vai passando aquelas folhas e coisa, mais e mais e mais. Outras pessoas que falam assim, nossa, aquele professor é maravilhoso, ele fala e os alunos ficam assim, surpresos, admirados com a oratória dele. E uma vez eu até participei de um conselho de classe que foi bem legal nesse sentido, porque nessa época os alunos participavam, na escola que eu trabalhava, os alunos também participavam do conselho de classe, que é uma reunião de professores para fazer um balanço do bimestre, do semestre. E aí os alunos também eram convidados a avaliar os professores, o que é uma prática, aliás, excelente. E os alunos foram falar da professora de história e todos eles foram unânimes. Olha, essa professora a gente adora, porque ela é muito engraçada, a gente se diverte muito, ela conta muita piada, a matéria fica leve com ela, a gente nem vê o tempo passar. E ela realmente era uma pessoa assim, que até na sala dos professores a gente adorava conversar com ela, porque ela era uma pessoa, enfim, piadista, bem-humorada, muito inteligente nas piadas dela. Então era realmente um prazer assistir ela falando sobre um assunto. E depois veio a avaliação da professora de matemática, e os alunos falaram, olha, a professora é muito séria, ela é muito rígida, ela quase não dá espaço para os alunos, assim, terem uma descontração. E aí a diretora disse, mas vocês aprendem na aula dela? E aí eles foram unânimes, não, a gente aprende muito. Poxa, que bom. Aí a professora de matemática, depois disso, disse, olha, eu quero dar o meu depoimento para vocês, eu acho que a professora de história está maravilhosa se ela consegue isso, mas eu não tenho esse jeito de ensinar. Eu não venho na escola para dar show, eu não venho na escola para fazer piada, eu venho para ensinar. Então, se os meus alunos estão satisfeitos e dizem que estão aprendendo e muito, eu me considero realizada no trabalho que estou fazendo. Eu achei essa história bem interessante porque, primeiro, que não existe uma receita pronta de o que é um bom professor, né? É uma sintonia entre o professor e os alunos, que, assim, até uma boa aula é uma construção muito de parceria. O professor pode ser maravilhoso, mas se a turma não está motivada e não está interessada em colaborar para que a aula seja boa, também não vai funcionar muito bem. E vice-versa, pode ter uma turma motivadíssima e aí o professor não está naquela vibe, né? E acaba não sendo uma aula legal. Mas o que é essencial para mim, para avaliar um bom professor, é verificar se ele conseguiu fazer a passagem entre a metodologia, a pedagogia antiga, tradicional, e as novas formas de ensinar e aprender. E como é que se vê isso? O professor mais tradicional, ele foca a aula muito na pessoa dele. Então, ele prepara aquela aula maravilhosa. Bom, primeiro eu vou começar falando isso, depois aquilo, depois eu vou passar um exercício, eles vão anotar, e aí eu vou chamar alguém para responder no quadro, depois eu vou finalizar fazendo uma conclusão. Aí eu te pergunto, quem trabalhou nessa aula? Foi o professor. Toda a ação do processo de aprendizagem ficou muito centralizada nele. E era isso que acontecia muito na pedagogia tradicional, o professor falando, e o aluno lá ouvindo, aí daqui a pouco ele se distrai, começa a pensar em outra coisa, aí ele começa a bocejar, aí fica se espreguiçando, aí daqui a pouco bate o sinal daquela aula, entra a próxima aula e mesma coisa. Bom, gente, vocês acabaram de ter aula de história, agora vamos falar de matemática. E vai, e anota. E aí fica 5, 6 horas nessa dinâmica. Será que o aluno aprende assim? Bom, a pedagogia ela foi evoluindo, né, com contribuições da psicologia e de outras ciências, hoje em dia também da neurociência. E a gente percebe o seguinte, o aluno aprende quando ele é mobilizado, quando ele mergulha no processo, quando ele assume um papel de maior autonomia e ele assume mais o protagonismo
desse processo. E como é que isso se vê? Tendo uma aula em que ele consegue contribuir com a sua voz e com o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Então a aula vai ser muito mais rica se, além de ter explicação do professor, tiver atividades em que o aluno possa se posicionar, possa dialogar com os outros, possa ouvir opiniões contrárias e dizer: não concordo, mas respeito a sua opinião, possa trabalhar em grupo para que ele aprenda também a colaborar com os colegas, a ter um líder desse grupo ou até a ser líder desse grupo. Então, o bom professor hoje, ele é aquele que não é simplesmente um showman, muito pelo contrário. Ele não é um transmissor de conteúdos. Ele é alguém que vai ser uma espécie de arquiteto cognitivo. Traduzindo, vai ser aquela pessoa que vai desenhar o processo de aprendizagem, se possível para cada aluno, para as diversas formas de aprender, de maneira que ele consiga orientar, motivar, sensibilizar os alunos para a necessidade de aprender aquele conhecimento. Ele é praticamente um dinamizador dessa sala de aula. Ah, mas então o professor não tem valor nenhum? Não, muito pelo contrário. Porque o conteúdo puro, gente, hoje ele está em diversas mídias. Em outras épocas, a pessoa ia para a escola porque o conhecimento não estava disponível na nuvem, como tem hoje, né? Ou você tinha que ir numa biblioteca para pesquisar o que os autores falavam sobre determinado assunto. Você não tinha internet para ver, enfim, onde encontrar cada saber necessário. Mas, se por um lado esse conteúdo está hoje disponível, como é que você vai fazer com que o aluno saiba interpretar, selecionar, criticar, decidir o que é verdadeiro e o que é falso, construir algo a partir desse conhecimento que ele encontrou, se posicionar diante disso? Gente, esse é o papel do professor hoje. Ele formar competências, ele formar autonomia intelectual, ele formar pessoas capazes de interagir, de produzir conhecimento coletivamente. Então, quando você passar por uma escola e você vir nas salas de aula só o professor falando, aí vem numa sala, é isso, na outra, e acontece muito, né? A gente passeia pelo corredor e o professor falando, aí vem outro professor falando e os alunos já espreguiçando, alguns dormindo, né? Aí você pode ter certeza que, embora possa até pregar no documento do projeto político-pedagógico ou no site da instituição, que é uma pedagogia moderna, atualizada para os novos tempos, você pode ter certeza que não, porque são professores ainda baseados exclusivamente no modelo de transmissão de conteúdos. Ao contrário, quando você passar numa escola e uns alunos estão trabalhando em grupos, outros estão lendo numa estação de biblioteca, por exemplo, e os outros estão apresentando um teatrinho, e outros ainda estão fazendo uma dinâmica em que eles vão desenvolver, sei lá, algo de psicologia ou de postura, estão debatendo alguma coisa da vida prática, um acontecimento que é recente, que tem tudo a ver com a matéria que eles estão estudando, aí sim se trata provavelmente de um bom professor, porque ele não puxou todo o centro do processo para ele. Claro que ele pode ter feito explicações, óbvio, mas ele respeitou essa dinâmica de hoje, em que o aluno tem uma voz e tem uma vez no processo educacional. E aí, como é que são os professores do seu filho? Quero que você coloque aqui a sua experiência, quero ouvir as suas histórias. Falem de professores legais que vocês tiveram também, é uma maneira de homenagear esses professores. E peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque esse é um tema muito importante. Muita gente pode ter essa mesma dúvida. Será que os professores são qualificados? E aí esse vídeo talvez possa ajudar. Até o próximo!